Cara, e por que eu digo que fudeu? Porque fudeu mesmo. Porque o padrão vai ser o mesmo, cara. O padrão que eu enxergo todos os dias. A mulher começa a. Ela percebe que ela tá sozinha. Ela percebe que ela tem que tomar as decisões financeiras. Ela percebe que ela tem que decidir se ela vai trocar de apartamento ou não. Ela percebe que ela tem que decidir quanto ela poupa, quanto ela gasta, como conter as contas. Isso enquanto o marido continua gastando. Todas as vezes que ela chegar em casa e o marido estiver sentado vendo TV, ela vai pensar com ela mesma, por que eu escolhi esse cara? Ela vai lembrar que ela tá envelhecendo. E ela vai pensar, puta, eu continuo insistindo com esse cara ou eu ainda tenho chance de trocar? Ela pensa, esse cara vai ser o pai dos meus filhos. Se ele já for o pai dos filhos, ela pensa, que merda que eu fiz da minha vida. Acompanhando a repercussão do meu último vídeo sobre a crítica ao casamento moderno e de como as bases financeiras, culturais e de comportamento têm minado as chances de um casamento moderno dar certo, eu acabei também lendo muitos relatos dos senhores de o porquê divórcios aconteceram, quedas e crises financeiras que derrubaram a paixão e o amor dentro do casamento, dificuldades inclusive de comportamento na hora de tentar fazer uma barreira entre o casamento e as vontades do mundo. Então a cultura externa também foi corroendo o casamento de muitos nos comentários. E isso acaba também trazendo uma espécie de pessimismo sobre a ideia de colocar o bambolê no dedo e seguir junto para aquela ideia de final feliz, de que o divórcio deve ser jogado pro lado e que tudo deve ser feito para a manutenção desse casamento. Inclusive, sacrifícios devem ser feitos. Ok, eu sei que muito da comunidade é um pouco cética aos relacionamentos modernos, porque é difícil não ficar pessimista diante de tantos ataques à instituição da família, do homem, da mulher, onde tudo deve ser desconstruído e colocado em panos rasos, onde nada mais vale a pena porque o outro não é digno da sua aposta, da sua fé. Eu já disse aqui algumas frases bem fortes, inclusive, mas que vale a pena repetir. O Estado tornou o homem desconfiado da mulher. E o feminismo tornou a mulher desconfiada do homem. Então o feminismo fala o seguinte: pra que apostar nesse macho? Homem em algum momento vai pular cerca e trair, porque homens são criados pelo patriarcado para fazerem isso, inclusive ver você, mulher, como objeto. E do outro lado, vem o Estado e coloca o homem como vilão na letra da lei, colocando ele como uma espécie de suspeito até que se prove o contrário. É claro que muito desse discurso de feminismo e Estado está muito na internet, e que no mundo prático as escolhas são muito mais flexíveis, certo? Mas a gente sabe também que o mundo virtual e o mundo teórico influencia também em comportamentos práticos. E aí, quem deve baixar a guarda primeiro, homens ou mulheres? Já percebeu que no fim das contas o problema todo é uma questão de confiança em outro ser humano? De que ele não vai te sacanear, não vai tomar os seus bens, ou não vai fazer uma falsa acusação, ou que não irá cumprir as promessas feitas no altar de até que a morte os separe? A mulher com medo de talvez não ter escolhido o homem certo e logo vai envelhecer e não escolher o homem bom. Ou o homem que tem até dinheiro agora, mas, pô, e se eu ficar pobre? Será que essa mulher vai continuar comigo? Percebe que todo esse burburinho e guerra dos sexos está baseado na frágil confiança que foi implementada por comportamentos culturais e sociais na mente das pessoas através do establishment, da mídia, a ideia de romantizar traições, de que o amante é uma escapada de um casamento falido, de que o divórcio sem culpa deve ser empurrado goela abaixo, porque o importante num casamento não é construir legado e projeto de vida, e sim ser feliz. Se eu não me sinto feliz, olha que perigoso. Sentir-se feliz. Felicidades são montanhas russas. Há fases de briga, de conflito, de desavenças de um casal. Se você mede o seu casamento baseado numa sensação de felicidade, meu irmão, eu devo dizer que sim, o declaro eterno solteiro, amém. Porque sem um pouco de salto de fé e a reconstrução dessa confiança, sequer são construídos trabalhos, negócios ou amizades, quanto mais casamentos e vida a dois. Vai que ela me trai, vai que ela pula cerca, vai que ela tá falando com um coleguinha da faculdade, o cara da academia, ou a personal, ou personal. Então já percebeu que é tudo uma questão de eu estou disposto a fechar as portas dos meus contatinhos, esquemas ou possibilidade de ficar com outras pessoas para investir a minha confiança numa única pessoa? E é por esse motivo que as pessoas hoje se comportam como solteiras mesmo estando casadas.
Se eu der muitas certezas, ele não vai me valorizar. Então é melhor eu deixar o meu pezinho pra fora do relacionamento pra ter aquele jogo dread game que falam, né? Aquele jogo de puxa e empurra, ele saber que tem concorrência lá fora. Olha, o quão é complicado viver esse inferno emocional só para estar numa monogamia. E é por isso que, sim, eu sou a favor do depósito de confiança em alguém. Não se pode controlar todas as variáveis de um relacionamento. Do contrário, você vai ficar esse ente paranoico. Tudo é falsa acusação, tudo é pula de cerca, todo colega da faculdade tá dando em cima da pessoa. Quer dizer, viver dessa forma, irmão, você vai afastar pessoas preciosas da sua vida. Não só mulheres, mas amigos também, pessoas de ciclo social. Você vira uma pessoa pesada. Tá, Ricardo, eu entendi que devo saber confiar nas pessoas, mas como saber se ela é digna da minha confiança? Bom, e é aí que nós trabalhamos aqui com aquela ideia de sinais vermelhos, né? De bandeiras vermelhas. São comportamentos que no namoro você engole, tolera, devido talvez ao sexo de qualidade ou uma carência, só para não ficar só. Mas que no casamento, esses detalhes que você ignorou começam a gritar. Como, por exemplo, você, vamos supor, é um cara de pudores. Não é um cara que se exibe tanto, que gosta de ficar mostrando seu corpo, de ganhar like através de sensacionalismos, mas você acaba namorando com uma mulher que tem um histórico de postar fotos sensuais, seminua, de biquíni, exaltando mais o corpo do que a paisagem, aquele erotismo leve pra dar aquela biscoitada em cima de macho de baixo valor. Beleza. Mas você ignora isso. Porque, ele é boa de cama, não quero ficar só, tamo ali no aconchego, no fim das contas vale a pena Netflix de domingo. Tá, você ignorou uma red flag. É você que tá construindo a sua futura suspeita e desconfiança. Porque agora ela deu um sinal de que não é o tipo de mulher que tem um lifestyle compatível com você. Mas você insiste, você dá meu ponto de faca, nunca vai acontecer comigo. Daí, ao longo do casamento ou do namoro fixo, ela continua sendo aquela pessoa que ela é. Porque é aquela velha síndrome. Isso aqui agora vale para homens e para mulheres. Eu vou até trazer o trecho que eu postei no Instagram para elucidar essa ideia aqui. Inclusive, se não me segue lá, @projetoconselho. Pare de tentar converter piranhas e canalhas. Se uma mulher diz que prefere os focados e centrados, mas vive ficando com aqueles com trejeitos de canalha, você já sabe exatamente o tipo de homem que ela prefere. Vocês precisam parar com essa mania de tentar fazer das pessoas aquilo que elas não são. Ao invés de culpar todo o sexo oposto pelo seu dedo podre, escolha bem as suas batalhas, inclusive as emocionais. Quando você sabe exatamente quem você é, você também define por tabela o tipo de mulher que projeta do seu lado. Então, se você passa por um inferno emocional, você se acha merecedor desse inferno emocional. Você não se guiou nas bandeiras vermelhas e contradições que a pessoa foi exibindo ao longo da fase de conhecer a pessoa e do namoro. E agora finge que caiu do céu a pessoa canalha ou a pessoa piranha. Pelo amor de Deus. Agora, nessa fase do vídeo aqui sobre casamento, bem, como vocês sabem, eu não sou casado. Não tenho aquela vivência para saber exatamente os detalhes da coisa. Mas bem, tem alguns amigos que são, converso com eles profundamente e acabo também aprendendo com eles. Além, claro, de ler bastante e unir teoria com a prática. E uma coisa que eu noto é que o homem que consegue manter algum grau de independência e imprevisibilidade, mesmo depois de anos casado, são aqueles que conseguem manter um relacionamento, mesmo dentro do matrimônio, levemente saudável, porque ele não se anula em prol da família que está construindo. Porque ele, no fim das contas, entendeu que a sua independência emocional e a sua força e vigor para continuar performando e apostando na sua liderança é o pilar da família. Então, cada vez que ele deixa de tomar decisões, cada vez que ele baixa a sua guarda em relação aos desafios do mundo, financeiros, o tal da ambição, isso vai corroendo a relação dele. Inclusive, perde a capacidade de contrariar a própria esposa. Por quê? Porque esse homem deixa de ter uma vida para além do casamento, fica cada vez mais inseguro sobre perder ou não a esposa, já que agora a sua vida vira a esposa. E o que acontece como consequência? Uma mulher que sabe que aquele homem fez dela a vida dela,
não o respeita. Então, gradualmente, esse homem perde a coragem de desagradá-la, de dizer não quando ele está certo, de apontar o caminho e liderar de forma gradual, orgânica, num relacionamento, aquela boa decisão tomada. Ok, ele perde essa capacidade, dilui a sua personalidade no matrimônio e perde sexo. Perdendo o sexo, vive aquele inferno emocional daquela estatística triste de homens casados recorrendo à fantasia do pornô para satisfazerem sexualmente. Então, manter uma personalidade forte, uma liderança confiável e continuar cuidando de si mesmo são remédios para manter-se de pé, mesmo num relacionamento ou num casamento moderno que tem tantos motivos para ser corroído e acabar desabando. São manutenções, não garante nada, mas como eu disse no começo desse vídeo aqui, se relacionar é um salto de fé em outra pessoa, mas temos que continuar fazendo a nossa parte. Agora você vai se perguntar, mas Ricardo, eu entrego tudo isso e a mulher não me entrega nada? Bem, senhores, eu não sei que tipo de mulher vocês gostariam de se relacionar, mas eu passo longe daquelas dondocas que passam o dia no salão de beleza, fazendo unha, falando no WhatsApp, fofocando e só esperando o maridão chegar com as compras do dia. Em todos os relacionamentos que eu tive, eu busquei estar ao lado de mulheres que também estavam na mesma fase de vida que eu, batalhando, construindo um patrimônio, não tendo alergia a trabalho, inclusive, sabendo o valor do dinheiro. Então, eu não estou dizendo para você voltar até os anos 50 e viver um padrão de casamento onde só o homem trabalha, porque esse tipo de coisa, já falei várias vezes aqui, não funciona mais. O que eu estou dizendo é que você precisa ser um homem justo e saber que parte da manutenção do casamento também se dá na vontade do homem de manter-se de pé e sóbrio, produzindo e performando. E também saber exigir isso da mulher que tem do lado. E caso eventualmente tenham filhos, saiba que parte daquilo que a mulher coloca na mesa também no relacionamento é ser a mãe dos seus filhos. É ficar mais tempo do que você cuidando e provendo para os filhos, enquanto a sua performance é outra. Então quando você tem filhos a coisa muda um pouco de figura. Mas enquanto ambos estão na mesma disposição e idade e ainda sem filhos, é justo exigir de igual para igual uma mulher que tenha tanta vontade e garra que você para crescer. Então é isso que uma mulher traz à mesa no relacionamento. Quando não tem filhos, junta e batalha de igual para igual, formando patrimônio. Quando com filhos, ela traz à mesa a maternidade, o cuidado e ser ali uma provedora para a criança, coisa que um homem não consegue fazer integralmente, sobretudo nos primeiros anos ali de crescimento. Bem, senhores, conversa dada, papo dado, sou Ricardo Tomé, falando, escrevendo pelo conselho. Coloca a sua opinião sobre isso tudo aqui, certo? Tamo junto. Até a próxima.